Nós vamos hoje falar sobre o primeiro capítulo do Escotismo para Rapazes, aonde temos a primeira parte, né, do livro todo, que é a conversa de fogo de conselho número 1. O BP, então, ele salienta muito e fala muito sobre os exploradores, a sua vivência e as grandes tarefas que eles tinham na época em que ele conheceu. Como ele era do exército, ele conheceu muitos batedores que faziam reconhecimento antes do exército, onde as tropas irem, para ver se há perigo, fazer reconhecimentos de todos os locais. E como eles geralmente iam sozinhos, ou no máximo entre duas pessoas, eles tinham que ser bem autossuficientes aonde iam. Tinham que ter um conhecimento muito grande de como fazer as coisas com pouco equipamento. Ele conheceu os exploradores do mundo inteiro, exploradores que caçam, por exemplo, que era uma coisa muito natural na época, exploradores de montanha, exploradores inclusive naval, que iam ilha em ilhas, em continente a continente, explorar. Esses homens então ganhavam um conhecimento muito grande sobre aquilo que faziam. E essas tarefas faziam eles terem uma certa qualidade. Eu vou ler aqui para você o que BP dizia a respeito deles. Eles sabem conviver dentro da selva, são capazes de encontrar, onde quer que estejam, o caminho a seguir. São capazes de tirar conclusões baseadas na observação e leitura dos menores sinais de pegadas. Sabem cuidar da própria saúde, de quando não há médicos perto. São fortes e corajosos, prontos a enfrentar o perigo e sempre dispostos a se auxiliarem uns aos outros. Estão acostumados a zelar por suas vidas, pois está nas suas mãos esse cuidado. E arriscá-las sem hesitação, se com isso pudesse ajudar sua pátria. São capazes de abrir mão de tudo, inclusive de comodidades e desejos pessoais, para seguirem, executar a missão recebida. Fazem-no porque estes, é o seu dever. Então, esse é um conceito que Van Bell tirou de como aqueles homens viviam. Então, eles conheciam muito bem a natureza, a mata, e sabiam se comportar sendo autossuficientes. Agora eu quero falar sobre um personagem que se fala muito nos grupos escoteiros na hora de aplicar o jogo do Kim. O jogo do Kim é baseado numa história que começou com um rapaz chamado Kimball O'Hara. Ele era um branco, digamos assim, inglês, e ele estava lá no meio dos nativos. Ele se criou no meio dos nativos e ele aprendeu tudo sobre tudo sobre os nativos, a sua maneira de ser, as suas tradições e tudo mais. E assim ele foi se criando, até que um dia ele encontrou um homem que tinha já um posto mais graduado, no sentido de ser, digamos, não digo um espião, né, mas ele era um agente do governo. E ele conheceu esse rapaz, Kim, e ele quis fazer um teste com ele. Pegou uma bandejinha, colocou várias pedras preciosas, já que esse homem trabalhava muito com pedras preciosas, e botou um paninho em cima e pediu para que ele memorizasse em 1 minuto tudo que estivesse embaixo, assim que tirasse o pano. E assim ele fez. Ficou olhando aquelas pedrinhas por 1 minuto. Depois, então, foi tampado aquela bandeja com aquelas pedrinhas, e ele tinha que então dizer o que ele viu, quais as pedras, o nome delas, as cores e tudo mais. E aí ele se atrapalhou um pouco e conseguiu apenas com algumas poucas pedras serem identificados. Então, dali em diante, ele começou a ser treinado para memorizar, para observar nos mínimos detalhes todas as coisas. Com isso, ele ia ganhar uma percepção muito maior. Então, até hoje se faz esse joguinho do Kim, colocando
objetos em cima de uma mesa e larga-se uma toalha depois de um certo tempo em que os jovens olharam e depois eles têm que dizer quantos objetos tinham lá e qual é o nome desses objetos numa folha de papel. Geralmente colocam 25, 22, dois objetos para fazer esse jogo. Depois disso, então, ele começou a trabalhar como um agente do governo inglês. E uma vez, então, chegou um homem até perto dele e ele viu que cara era que esse rapaz, essa pessoa era agente também, porque eles tinham um colar com uma medalha assim que demonstrava que eles eram agentes. Depois de ter passado as palavras-chave um para o outro, então eles começaram a se ajudar. Então o Kimball pegou, né, e maquiou o homem, fez com que ele pudesse parecer que era um homem machucado e que estava ali. E aí quando vieram os inimigos, não reconheceram aquele homem. Estavam atrás dele e não conseguiram reconhecer ele, porque estava, digamos assim, disfarçado, né? Bom, essa história, então, em observação, se pode conhecer muita coisa. Depois ele teve experiências na Guerra de Mafeking. Era um povoado com poucas pessoas, e nesse povoado havia os militares em pouco número. Então ele começou a usar então as pessoas nativas dali para poder se proteger em todo um cerco com mais de 10.000 homens na volta. Eles tinham mais do que 600 pessoas, então era realmente um lugar muito difícil de conseguir proteger. E aí, com a ajuda dos jovens, com seu desprendimento, eles andavam de bicicleta para lá e para cá, até em meio aos tiros dos inimigos, e eles levavam os recados e conseguiam então se comunicar em toda a fronteira da cidade. E assim eles conseguiram vencer a guerra e Pipi virou um herói de guerra. Então, nesse episódio, Pipi diz o seguinte: assim também acontece com os jovens, que se habituou a obedecer imediatamente às ordens que lhes sejam dadas. Haja ou não o risco, no momento em que for preciso que ele faça uma determinada coisa, ele o fará. Não importa qual seja o risco, enquanto que um outro que nunca se preparou em obedecer, hesitará e será então desprezado, mesmo pelos que eram seus amigos. Então, com isso a gente percebe então, que nessas grandes lições do Kim e dessa guerra de Mafeking, ele colocou aqui no livro Discutindo para Rapazes essas experiências para começar a mostrar como surgiu o escotismo. Eu quero dizer para vocês que esteja sempre pronto e sempre alerta.